Outro dia, um amigo me pediu opinião sobre um relógio que ele queria comprar. Era um relógio cronógrafo, bem complexo, mostrador com muita informação, muito bonito, bem elegante, né? Pulseira em aço, um relógio sensacional. E aí eu perguntei para esse meu amigo, né? Você gosta de cronógrafo, né? Porque eu já tinha visto ele usando um outro relógio desse mesmo estilo, né? E então ele me diz: eu não sei, eu só achei esse relógio bonito. E foi isso que me fez pensar no assunto desse vídeo, porque muita gente, na verdade, compra relógio só porque o relógio é bonito, né? Mas sem entender o que tem por trás do relógio, sem entender realmente se gosta daquele estilo de relógio e sem saber também qual é o próprio estilo de repente. E aí o risco de gastar bastante dinheiro à toa é bem grande. Então, se eu começasse hoje, eu não sairia comprando um relógio de repente de R$ 3.000. Eu iria começar com relógios bem mais acessíveis, porque nesse ponto eu ainda estaria entendendo o que combina comigo e o que eu quero de um relógio. Então é isso que a gente vai falar aqui hoje. E talvez o primeiro ponto dessa jornada toda de compra de relógio e início de uma coleção seja manter a mente aberta durante esse processo, porque a gente tem que entender que o nosso gosto vai mudar, né? Então você tem que estar aberto a isso. É importante aprender a escolher aquilo que você se vê de repente usando daqui 10 anos. Eu falei um pouco sobre esse assunto no meu vídeo do Hamilton. Eu vou deixar no card aqui para você. E eu sei que é muito difícil pensar dessa forma, né? Porque o nosso gosto ele muda conforme o tempo passa. E o que você acha bonito hoje, talvez daqui, sei lá, 5 anos, né, talvez não faça mais sentido para você. E isso aconteceu comigo. Dá uma olhada nesse relógio aqui. Esse daí é um fóssil que eu comprei em 2012 durante uma viagem. Eu paguei nele o equivalente a R$ 140 na época, né? Porque o dólar estava bem baixo, né? Ele estava na faixa de R$ 2 aqui no Brasil. E aí um dia eu falo mais sobre fashion watches, porque esse assunto é bem polêmico. Mas sobre o estilo do relógio, fica claro aqui como ele é grande demais. Mas na época isso não era um problema, era o que se encontrava no mercado. Tinha muitas opções de relógios muito grandes. E a maioria das marcas tinha no seu portfólio ali relógios muito grandes. Mas hoje até o Cássio Duro, de 44 mm, fica pequeno aí perto desse fóssil. Então é importante a gente entender que a gente vai cometer erros como esse daí. E o importante é manter a mente aberta, né? Não tratar a primeira compra como uma coisa definitiva. Porque o importante é que você use o relógio e que ele faça sentido para você, pelo menos naquele momento. E como que eu faria na prática, para evitar ou mitigar qualquer tipo de problema aí na compra do relógio? Certamente eu iria até uma loja física. Se fosse o meu primeiro relógio, eu iria sim, numa boa relojoaria, eu iria colocar o relógio no pulso, olhar o tamanho dele com bastante cuidado, e eu iria experimentar pelo menos ali uns 10 relógios de diferentes modelos e marcas diferentes também, só para entender se o que eu gosto faz sentido. E de repente até já iria identificar relógios que eu não gosto, já iria ali separar alguns modelos que não me agradam muito. E provavelmente eu não compraria também na hora, ali no calor da emoção com o relógio na sua frente. Eu voltaria para casa, iria fazer uma pesquisa e só depois eu iria decidir. E no processo de decisão, eu iria também procurar a opinião de especialistas, né, pessoas mais experientes aí na área. Eu iria também dar uma olhada nas redes sociais, iria acompanhar canais como o GMT-3, do Leandro Amorim, que é um dos maiores canais aqui sobre relojoaria do Brasil. E se eu fosse você, eu também estaria inscrito aqui nesse canal, porque toda semana eu trago análises, eu falo sobre vários relógios, vários modelos diferentes, eu falo também sobre a minha coleção, trago também boas sugestões de compra. Então me acompanha aqui no YouTube, se inscrevendo aqui no meu canal. E deixa o like também, não te custa nada e você me ajuda bastante. Se você está assistindo pela televisão, pega o controle aí, me dá essa força também. Toda semana tem um assunto novo aqui e diferente, e eu falo sobre vários modelos de relógio. E eu deixo também aqui na tela um QR Code para vocês, com a lista que eu montei lá no Mercado Livre, com vários relógios que já passaram aqui no canal, inclusive. Tem link dessa lista aqui na descrição desse vídeo também. Agora vamos em frente, que tem mais vídeo. Um outro ponto interessante na jornada aí de início de coleção é entender minimamente ali sobre o relógio, né? Então, entender as diferenças entre os tipos de caixa, materiais de caixa, como caixa em aço, caixa em resina, se existe diferença mesmo no cristal mineral para o cristal em safira, se eu prefiro, sei lá, uma pulseira em couro, uma pulseira em aço, borracha, nylon.
Então, entender esses pontos e a diferença entre esses assuntos é importante. Mas talvez tenha uma diferença aí, né, dentro desse entendimento do relógio que faça muita diferença, que é o movimento. Entender se um movimento de um relógio é quartz ou automático faz muita diferença na sua vida, porque isso vai determinar também como é que vai ser o seu uso daquele relógio. Mas aí talvez para a primeira compra, para o primeiro relógio ou os primeiros relógios, talvez faça mais sentido optar pelo quartzo mesmo, mas é só a minha opinião. E certamente também eu daria prioridade para marcas aí com boa reputação. E essa a gente já conhece bem, né? Já falamos de várias aqui no canal. E mesmo assim, né? Mesmo fazendo todo o dever de casa, pesquisando muito, eu acho que errar faz parte do jogo. Quem coleciona relógios aí há mais tempo, provavelmente já se arrependeu de alguma compra em algum momento. E na minha opinião, o importante é não errar em algo muito caro logo no começo, para evitar uma frustração, para que você não pense de repente que é assim que se coleciona relógios. Porque se você comprou um relógio, de repente não era bem o que você queria, mas só se deu conta disso depois, dá tempo de corrigir ainda sem problema algum. Hoje existem várias opções aí, formas de vender um relógio, né? E até de doar um relógio se você quiser. Um outro ponto importante é que certamente eu não compraria vários relógios de uma vez. Eu acho que não vale a pena você colocar vários relógios baratos de uma vez na sua coleção. Eu pensaria de repente em ter uns 2 ou 3 no máximo, logo no início. E esses 2 ou 3 cobririam a maior parte do que eu preciso num relógio. Então, por exemplo, eu teria, um dress watch, né, um relógio social para usar com camisa, de repente, num evento no trabalho, num evento, né, com a família. Eu teria também um relógio casual para o dia a dia, que combine com jeans, camiseta, e um relógio mais esportivo, né, para usar no final de semana, para dar uma volta no parque, para ir até o cinema de repente. E de forma alguma isso é uma regra. É só um exemplo, na verdade, de como eu organizaria a minha coleção. E você pode ter quantos relógios você quiser, né? Se fizer sentido para você, é claro. E é independente, se você está lá no começo da sua jornada ou não, me diz aqui, qual relógio você está pensando em comprar e colocar na tua coleção hoje? E quando eu olho a minha coleção hoje, eu vejo que algumas peças ali, alguns relógios, já não encaixam muito bem ali na minha preferência, né? Mas isso não quer dizer que eles deixaram de ser bons relógios. Talvez seja só um momento, uma fase, né? E que em alguns anos eu volte a gostar mais deles e passe a usar mais esses relógios. Me deixa aqui nos comentários, né? O que você acha desse assunto? Tem algum relógio aí na sua coleção que você já não gosta muito, não está na tua preferência? Eu respondo todo mundo, tá? Eu procuro olhar os comentários, ler um por um, e eu acho que essa troca de informações aqui nos comentários ajuda muito quem está assistindo. E me diz o que você achou desse vídeo e o que você quer ver no próximo também. E é isso por hoje, pessoal. Obrigado mais uma vez por ficar até aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!